Olá, galerinha do quinto ano, tudo bem? Hoje, além das aulas ao vivo, então a gente tem aula gravada e temos uma aulinha de geografia. Então, eu quero que vocês peguem a apostila de vocês lá na página 17 e a gente vai falar um pouquinho mais sobre os tipos de energia renovável. A gente vai usar a apostila e o livro de atividades. Então, peguem lá, pausa o vídeo da prof e vão lá buscar. Nós trabalhamos na última aula a energia elétrica como uma energia renovável. Falamos sobre a energia da biomassa, que é proveniente da matéria orgânica de origem animal ou vegetal. Falamos sobre o uso do bagaço da cana-de-açúcar. E existem algumas outras fontes de energia renováveis que a gente ainda não falou. Acompanhe a leitura aí na página 17. O vai e vem contínuo das ondas e o calor gerado pelas forças tectônicas, ou seja, proveniente das pressões do interior da Terra, são outras fontes de energia renováveis. Vejam aqui a imagem que vocês têm de um piloto, de uma usina piloto, de ondas geradoras de energia elétrica no terminal Múltiplas Utilidades de Pecém, em São Gonçalo do Amarante, no Ceará. Então, é uma usina piloto, ou seja, ainda está em fase de testes, tá? E ela se utiliza de ondas geradoras, são as ondas provenientes das forças tectônicas. Quando acontece o impacto das placas tectônicas, elas geram uma força, e é essa força utilizada nesse tipo de usina, tá? Quase toda a eletricidade consumida na Islândia vem da pressão exercida pelo magma das camadas interiores da Terra. Lembrem-se quando vocês estudaram sobre o interior da Terra, lá o núcleo, o manto, o magma está lá no núcleo. E essa eletricidade, e esse magma que está lá no interior do núcleo, é utilizado na Islândia como forma de produção de energia. Legal, né? Olhem aqui, considerando a localização geográfica do lugar onde você mora, qual é a fonte de energia renovável que tem maior potencial para atender a demanda de consumo de energia dos moradores do nosso município? Nós utilizamos aqui energia elétrica, mas eu acredito que a melhor forma, hidrelétrica, perdão, a melhor forma da gente utilizar de uma energia renovável seria utilizarmos a energia solar. Ou, como Cascavel é uma cidade que venta muito, nós poderíamos fazer uso da energia eólica, né? A representação quantitativa dos diferentes tipos de energia utilizados por um país ou por um conjunto de países em determinado período é chamada de matriz energética. Observem esse gráfico de uma matriz energética em 2017. Vejam que as produções de energia a partir dessas matrizes, elas mudam de porcentagem. Vejam, no nosso país, apenas 1% é proveniente da energia nuclear, 12% da hidráulica, 17% dos derivados de cana, 8% da lenha e carvão vegetal, 9% da lixívia e outras renováveis, 6% do carvão e 36% do petróleo e derivados. Lembrando que petróleo e derivados é um tipo de energia não renovável e é a qual a gente mais utiliza. Respondam aí agora. Ao lado do gráfico, organize uma legenda, em ordem decrescente. Se é decrescente, é do maior para o menor, de percentual de consumo de energia. E na 2, a gente tem que responder aqui. O gráfico permite conhecer e analisar a situação do Brasil quanto às fontes de energia utilizadas em 2017? Sim, o gráfico nos permite conhecer e analisar exatamente isso. A matriz energética brasileira é formada somente por energias não renováveis como petróleo e carvão? Não, a gente tem aqui, derivados de cana, né, lixia e outras renováveis. Então, essa é falsa. A matriz energética brasileira é formada por energias renováveis e não renováveis? Sim, acabamos de falar isso, né? Verdadeiro. No Brasil, no ano de 2017, houve um maior consumo de energias renováveis com a energia hidráulica e de derivados de cana. Falso, né? Não foi o maior consumo.
Mais da metade da matriz energética brasileira é formada por recursos não renováveis? Sim. Veja aqui, ó, 36% não é a metade, mas aí a gente tem o gás natural, que é também não renovável, a hidráulica, e somando elas a gente vai obter mais de 50% de recursos não renováveis. Então, essa é verdadeira também. 3. Leia atentamente a informação a seguir. Algumas fontes de energia são chamadas de energia limpa, ou seja, não geram poluição. Porém, é possível afirmar que tanto as energias renováveis quanto as não renováveis provocam algum tipo de impacto no ambiente durante o seu processo de geração ou utilização. São exemplos disso a radiação emitida pelas usinas nucleares e a inundação de grandes áreas para a construção de usinas hidrelétricas. E aí que pedi para vocês pesquisarem jornais, revistas e sites, notícias sobre os impactos negativos da geração ou utilização dessas fontes que foram citadas no texto, tá? E aí vocês podem escrever aqui. Vocês poderão fazer isso hoje como atividade de aula, tá? Ainda como atividade de aula, a prof quer que vocês completem esse quadro, tá? Nesse quadro, vocês vão colocar, é como se fosse um resumo do que a gente estudou sobre as fontes de energias renováveis e não renováveis. E aí, na aula ao vivo, eu vou pedir para vocês me mostrarem na aula ao vivo de sexta. Combinado? Por enquanto, na apostila sobre as energias é isso. Agora, a prof quer que vocês peguem, então, o livro de atividades. Então, lá na página 66 da apostila de vocês, do livro de atividades, aliás, vocês têm uma experiência aí para fazer sobre o efeito estufa. Então, quem fizer pode mandar o vídeo para a prof coloca na aula. Vou ficar bem feliz se alguém conseguir fazer e aí gravar para a gente poder passar aqui, tá? E aí a gente resolve essa atividade. Continuando lá na página 67, vamos fazer a seguinte atividade. Observe a cena. Aí uma menina está olhando para fora, abre a cortina, desliga a luz, porque ela vai aproveitar a luz natural. Que fonte de energia fornece essa luz natural mencionada pela personagem? Se está dia lá fora, é a luz do sol. E ela vai economizar que tipo de energia na lâmpada ali na luminária? É a energia elétrica. Galera, vocês vão pausando aí para responder, tá? Observem o gráfico aqui sobre a participação dos setores no consumo de eletricidade no Brasil. Depois organize a legenda em ordem decrescente, do maior para o menor no percentual de consumo de energia. Aqui a gente tem a participação setorial do consumo de eletricidade. A gente vê que quem mais consome aqui é o setor industrial, depois o residencial, depois o comercial, por último o público aqui, e ainda temos aqui o setor energético, o agropecuário e os transportes. E aí vocês têm que colocar aqui, ó, de acordo com o consumo na ordem decrescente, ó, do maior para o menor. Então vai começar aqui, azul, setor industrial, 37,7. Laranja, setor residencial, 25,5, certo? Preencham toda a tabela com todas as cores. 9. Leia o infográfico a seguir para aprender um pouco mais sobre a energia elétrica. Você sabia que a energia elétrica passa por várias etapas desde a produção até a sua casa? 1. Quando apertamos o interruptor, acionamos os fios elétricos dentro da parede ligados a um painel que distribui fios para os cômodos da casa ou aparelhos que precisam de muita energia. 2. Os fios que chegam à nossa casa estão ligados a postes e cabos suspensos que fazem parte da rede de distribuição elétrica. 3. Em alguns bairros ou cidades, esses cabos são subterrâneos, ou seja, passam por baixo da terra. 4. As subestações de energia elétrica convertem a energia para uma eletricidade de baixa voltagem que pode passar por cabos e fios mais finos e é adequada para os nossos interruptores eletrodomésticos. 5. A eletricidade de alta voltagem que está sendo trazida por essa linha de transmissão foi convertida de outro tipo de energia em uma usina de geração de energia elétrica. 6. Na maior parte das usinas de geração, a energia primária, forma disponível na natureza, é transformada em energia final,
energia elétrica por uma turbina. O que faz essa turbina rodar pode ser o vento, vapor ou água. Nas usinas do tipo eólico, termoelétrica ou hidrelétrica. A mais comum aqui para nós é a hidrelétrica, que é gerada por água, né? E aí, galerinha, a nossa aula de hoje é isso. Encerramos então o conteúdo sobre energia e na nossa próxima semana a gente vai falar um pouquinho sobre os meios de transporte. Até mais na nossa aula ao vivo. Beijinho no coração de vocês.